Você já sentiu aquela vontade desesperada de simplesmente desaparecer? Não de morrer, isso é diferente, uma outra dor, mas de sumir, desaparecer do mundo como se nunca tivesse existido. Já quis fechar os olhos e desligar a mente, calar aquela voz incessante que ecoa dentro da sua cabeça, aquela voz cruel que nunca para, que insiste em te lembrar das suas falhas, das suas fraquezas, do medo que se esconde atrás de cada sorriso falso que você força a exibir. Imagina estar preso num lugar onde cada pensamento é um grito silencioso, onde a mente vira um campo minado, e você pisa com medo a cada passo, esperando que algo exploda e destrua tudo dentro de você. Já sentiu esse peso no peito? Como se uma pedra gigantesca esmagasse seu coração, esmagando seus sonhos, sufocando cada respiração. E o mundo lá fora continua, indiferente, apressado, insensível ao caos que te corrói por dentro. Você tenta se esconder, mas não existe lugar seguro, nenhum refúgio que consiga abafar a tempestade interna. Já quis se deitar no chão frio de um banheiro vazio, onde o silêncio é absoluto, onde ninguém pode te encontrar ou pedir explicações? Aquele lugar onde você pode simplesmente ser ou não ser, sem julgamentos, sem cobranças, sem ter que fingir. Às vezes o mundo vira um campo minado invisível e cada passo é um risco, cada gesto uma ameaça. O ar que você tenta puxar para dentro pesa demais, como se fosse veneno denso que sufoca a alma. Você se sente numa guerra silenciosa, não contra as pessoas ou o mundo, mas contra o que sente, contra a raiva fria que surge do nada, cortante e implacável, contra a tristeza que rasteja pela sua mente como uma sombra que não te deixa escapar, contra aquele nó na garganta que você não consegue explicar nem para quem mais confia. Tudo parece te atingir com uma facilidade cruel. Uma palavra atravessada dita por alguém que mal conhece sua alma já é capaz de abrir feridas que sangram silenciosamente. Um olhar vazio e indiferente rouba sua própria existência. Um silêncio que se prolonga por segundos a mais do que deveria se transforma numa eternidade dentro da sua cabeça. Cada detalhe é uma agulha que fere a sua pele invisível. E você se sente despido, vulnerável, sangrando por dentro, um corpo aberto às intempéries do mundo. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de se proteger? Não um caminho para fugir da dor, anestesiar os sentimentos ou entorpecer a mente, mas um caminho para blindar o que é mais precioso, o seu espírito. Os antigos estoicos enfrentaram as mesmas tempestades internas, as mesmas dores dilacerantes que você sente agora. Eles não nasceram frios ou indiferentes, foram construídos, forjados na luta contra o próprio desespero, aprenderam a dominar o que sentiam para não se tornarem prisioneiros das próprias emoções. Essa é a primeira verdade brutal. Sentir não é ser. Você pode sentir raiva, medo, tristeza, e isso é natural, parte do que nos faz humanos. Mas você não precisa se tornar refém dessas emoções. Não pode deixar que elas definam quem você é. Você pode sentir raiva sem explodir, pode sentir tristeza sem se afogar no desespero. Mas para isso, precisa aprender a controlar sua mente, a arte mais cruel e preciosa. Permanecer inteiro, mesmo quando tudo dentro de você se despedaça. Mas essa é só a primeira parte dessa armadura invisível. A jornada está só começando, e o caminho para blindar suas emoções é mais sombrio e profundo do que parece. Você já percebeu quantas vezes colocou sua paz nas mãos dos outros? Quantas vezes esperou que alguém viesse te salvar da tempestade interna? Que a vida te entregasse amor, respeito, reconhecimento? E quando nada chegou, você desmoronou. Cada ausência, cada silêncio, cada gesto que não veio se tornou uma bomba emocional pronta para explodir dentro de você em um silêncio ensurdecedor? Essa expectativa é a armadilha mais cruel que existe. Quanto mais você espera, mais vulnerável se torna. A dor que você sente não nasce da ausência do outro, mas daquilo que você projetou na ausência. Você se ajoelha emocionalmente, se entrega desesperadamente a migalhas que nunca foram garantidas. E no fundo, sabe que isso é uma ilusão.
uma prisão construída com suas próprias mãos que corrói o seu espírito silenciosamente. Você já tentou preencher esse vazio com outras coisas? Com momentos, relacionamentos, distrações que só mascaram o buraco imenso dentro de você? Quantas vezes se perdeu tentando ser aceito, amado, compreendido, só para descobrir que nada disso preenche o silêncio que realmente importa? A verdade é que o silêncio, aquele silêncio profundo e aterrador que você tanto teme, não é o inimigo. Ele é a forja. É o fogo que derrete o supérfluo e revela o metal puro do seu espírito. Os estoicos não fugiam da solidão. Eles a habitavam, não com medo, mas com propósito. Era ali, no vazio, que eles se encontravam, que descobriam a força que não depende de nada além de si mesmos. E é aí que vem a virada, a transformação que poucos têm coragem de enfrentar. Parar de tentar mudar os outros, parar de esperar que o mundo te entregue aquilo que ele nunca prometeu. Começar a moldar a si mesmo, a forjar sua própria paz em meio ao caos. Quando você entende que ninguém vai te salvar, que o mundo não vai te entregar justiça emocional e que você não precisa disso para continuar vivendo, algo muda. Você se torna perigoso, porque a partir desse momento, nada mais te controla. Nem elogios, nem rejeições, nem ausências. Uma camada invisível se forma ao seu redor. As críticas batem, mas não perfuram. O silêncio machuca, mas não paralisa. As palavras atravessam, mas não afundam. Não é frieza, é presença. É consciência profunda do que você se tornou e do que não está mais disposto a perder para agradar. Você aprende a escolher o que te atinge, a reagir apenas ao que realmente importa. Não é um escudo contra a dor, mas uma armadura contra a destruição. Essa é a segunda regra. Pare de esperar do mundo o que só você pode dar a si mesmo. Mas a jornada não termina aqui. A estrada da blindagem é longa, tortuosa e cheia de sombras que você precisa enfrentar. Ainda há muito para descobrir e você está apenas começando a se tornar invencível. Existe um momento, e ele chega para todos que buscam essa blindagem, em que você percebe que o maior inimigo não está lá fora, no mundo, mas dentro de você mesmo. Que as batalhas mais cruéis são travadas na escuridão da mente, onde as vozes da dúvida, do medo e da autocrítica ecoam sem misericórdia. Você já sentiu esse tormento? Aquela sensação de estar afogado em pensamentos, um mar revolto onde cada onda é um não sou suficiente, não vou conseguir, não mereço ser feliz? Essa guerra interna é uma prisão invisível mais real, uma cela onde sua liberdade é roubada a cada ataque silencioso. Os estoicos ensinaram que a mente é como um jardim. Se você deixar que as ervas daninhas cresçam, elas sufocarão tudo que é belo e forte. Mas, se você aprender a cultivar, a cuidar, a arrancar o que faz mal, poderá criar um espaço onde a paz e a força crescem. Essa é a terceira regra. Controle sua mente, não permita que os pensamentos te dominem. Mas isso não é simples. Não é um botão que você aperta e tudo se resolve. É um combate diário, uma vigilância constante. Você precisará enfrentar seus próprios monstros, olhar nos olhos do medo e da tristeza sem desviar o olhar. E no meio desse processo virão as dúvidas. As vozes que dirão que não vale a pena, que você não é forte o suficiente, que tudo é em vão. Essas vozes são as mais perigosas, porque elas tentam te convencer a desistir. Mas o que diferencia os que vencem é que eles continuam. Continuam, mesmo quando a alma dói, mesmo quando a noite é mais escura. Continuam, porque sabem que dentro deles existe uma chama que nem a tempestade pode apagar. Você já sentiu essa chama? Aquele pequeno brilho no meio da escuridão?
Aquela vontade de não se render, de seguir lutando mesmo quando tudo parece perdido. Essa chama é o seu espírito. Ela é a sua armadura invisível, o seu escudo contra o caos. E quando você aprende a cuidar dela, a protegê-la, ela se torna uma força imparável. Ainda há muito para aprender, muito para enfrentar, e o caminho para essa blindagem é longo e solitário. Mas a cada passo, a cada batalha vencida, você se torna mais inteiro, mais forte, mais livre. Prepare-se, porque a próxima etapa vai te levar a lugares que você jamais imaginou, a profundezas da alma onde poucos ousam entrar. Chegamos à última fronteira, o lugar onde muitos hesitam, o ponto onde o medo encontra a coragem, a aceitação radical do que você é e do que não pode controlar. Essa é a quarta e talvez a mais poderosa regra para blindar suas emoções. Aceite o inevitável. Aceite que a dor, o sofrimento, a perda são partes inseparáveis da vida humana, não como um destino cruel, mas como um professor implacável que esculpe o seu caráter. O mundo não deve nada a você. O mundo não tem compromisso com sua felicidade, sua justiça, sua paz. Essa verdade dói, mas liberta. Porque ao aceitá-la, você se descola da necessidade de controlar o incontrolável, das expectativas que só alimentam o sofrimento. Você vai perder, vai falhar, vai sentir dor, isso é certo. Mas não é o fim. O fim é quando você deixa que essas experiências definam quem você é, quando permite que o sofrimento te destrua por dentro. Os estoicos entenderam isso como ninguém. Eles não negavam a dor, não a escondiam atrás de máscaras ou fugas. Eles a encaravam de frente, reconheciam sua presença, mas não deixavam que ela os consumisse. Essa aceitação radical cria um espaço onde o sofrimento existe, mas não domina. Onde você sente tudo, mas não se perde. É aqui que a blindagem se completa, não como um escudo impenetrável que te torna insensível, mas como uma armadura flexível que permite sentir, aprender, crescer sem se quebrar. Você aprende a amar, a sentir, a viver com toda a intensidade, mas sem entregar o controle do seu ser para mãos de outra pessoa, para o julgamento alheio, para as circunstâncias voláteis da vida. E quando isso acontece, quando você finalmente entende e vive essa verdade, você se torna perigoso para o sofrimento que antes te paralisava. Você se torna dono da sua mente, do seu espírito, do seu destino. Essa é a vitória dos estoicos. E agora, a pergunta que resta é só uma. Você está pronto para começar essa jornada? Para construir sua fortaleza interna, aprender as regras que blindam suas emoções e emergir mais forte do que jamais imaginou? Se você sentiu a verdade dessa história, se algo despertou dentro de você, escreva nos comentários: eu tô aqui. Porque só quem está disposto a encarar suas próprias sombras e emergir delas mais forte, sabe o que é sentir tudo e ainda assim escolher não se perder.